A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Iniciamos mais uma manhã aqui, o Medicina e Saúde, sábado, manhã linda, dia 6 de maio. Estamos no ar então com Medicina e Saúde e hoje o assunto são as reclamações mais frequentes de adultos na atualidade. Sobrepeso, insônia, constipação, dor de cabeça, falta de libido, saúde capilar com problemas, memória fraca e falta de disposição para realizar as tarefas diárias. E este programa é para você que já fez de tudo para emagrecer e não consegue. Ou até já perdeu peso, mas depois acaba recuperando tudo que você perdeu e ainda mais peso. Então, a conversa de hoje, nós vamos falar de longevidade, de saúde, vamos dar dicas, mas principalmente trazer para você de verdade o que realmente acontece dentro da saúde, da medicina e saúde, com um doutor aqui que está junto conosco hoje, é o Dr. Léo de Assis, nutrólogo, é quem vai bater esse papo e desvendar todos os mistérios da boa forma, saúde e longevidade. Dr. Léo, como é bom lhe receber aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir, a todos os ouvintes da Rádio Clube. Uma alegria estar nessa manhã tão agradável de Foz do Iguaçu, uma temperatura amena, uma noite de sono abençoada. Estamos felizes por estar aqui. Que bom, Dr. Léo. Dr. Léo, eu queria começar batendo o nosso bate-papo. Batendo o bate-papo de hoje é bom, hein? Vamos começar hoje. Eu queria que o senhor falasse para a gente a diferença entre nutrólogo, nutricionista e endocrinologista, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o que é um médico nutrólogo. Claro, todas as áreas são importantes. Todas essas especialidades são importantes. O nutricionista, na verdade, é aquele formado em nutrição. Né? É um profissional habilitado, o profissional que vai realmente montar o teu cardápio, o teu plano alimentar, balanceando macro e micronutrientes. É uma faculdade à parte chamada nutrição. Não é isso? Que também é muito importante todo o processo de emagrecimento. Na minha equipe também eu tenho nutricionista. Né? O nutrólogo ele é médico, ele é formado em medicina. E logo após a faculdade ele se especializa em nutrologia, então uma subespecialidade, uma especialidade médica, né? E o endocrinologista também é médico, só que especializado nas doenças hormonais, nas glândulas do corpo, né? Basicamente essa é a diferença, né? Cada um tem sua área de atuação. É claro que quando nós falamos de obesidade, emagrecimento e hipertrofia, todos eles acabam atuando com o mesmo paciente, obviamente com enfoques e áreas um pouco distintas. Perfeito. Doutor Léo, nos últimos anos a gente tem visto, se fala muito de emagrecimento, né? Mas nos últimos anos a gente tem visto muito a padronização em relação ao emagrecimento, né? de ser magro. Né? Todo mundo quer ser magro, mas a saúde fica mais de lado, principalmente quem vai na linha da estética. Sim, claro. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: no meio de tanta novidade, de tanta tecnologia, de tanto estudo, o que veio hoje que faz a diferença nesses últimos 10 anos aí em relação aos cuidados com a saúde, mas principalmente em relação ao peso? Sim, na verdade assim, nós começamos a entender melhor a questão da obesidade, né? Que é uma doença extremamente complexa que você tem aspectos emocionais envolvendo a obesidade, você tem aspectos nutricionais, você tem aspectos, por exemplo, de inatividade física, você tem algumas doenças que geram obesidade, então é muito mais complexo do que se pensa. Mas nós tivemos um avanço extraordinário, principalmente nos últimos anos, em relação ao tratamento e à abordagem desse paciente também, não é? Os últimos 10 anos realmente foram transformadores em relação à obesidade. Hoje a gente entende que querer a pessoa um pouco mais magra, um pouco mais com menos percentual de gordura e um pouco mais de massa muscular, não é mais só questão de estética, na verdade é questão de saúde. Por quê? Porque a gordura em excesso ela começa a secretar
algumas substâncias inflamatórias que inflamam o corpo. E o corpo inflamado é o terreno biológico das doenças. Então, a pessoa que está inflamada, ele pode ter um monte de doenças, né? Durante a consulta até explico para o meu paciente exatamente isso. A importância de desinflamar o corpo e diminuir esse percentual de gordura. Lembrando que emagrecimento, por exemplo, não é o número da balança caindo, tá? Emagrecimento de verdade é aquele emagrecimento que a pessoa reduz percentual de gordura e ele aumenta a massa muscular, que é o tecido que vai proteger da inflamação. Então, a primeira informação assim, que realmente mudou o nosso conceito de obesidade e emagrecimento é que gordura inflama e músculo desinflama. Então, esse conceito é importante. Então, estar um pouco mais magro, um pouco mais hipertrofiado, com menos percentual de gordura, já não é mais só questão de estética. É uma questão de saúde, realmente, tá? Aí entra aquele conceito, então, do falso magro, que as pessoas costumam dizer, eu sou magra, mas eu sou um falso magro porque eu tenho muita gordura. Entra dentro desse conceito, doutor? É exatamente isso. Por exemplo, quando a gente fala de falso magro, né, é a pessoa que está com o peso da balança, aspas, né, adequado, porque às vezes o IMC, aquele cálculo que a gente faz de peso e altura, né, dizendo que ele está dentro ali do peso e altura apropriado para ele, que na verdade isso é muito, muito delicado, né? Esse é um parâmetro que acabou se divulgando de maneira geral, mas ele é mais um parâmetro que a gente utiliza de maneira populacional, não é individual. Quando eu pego, por exemplo, você, Clau, não interessa muito o teu IMC, o teu índice de massa corpórea. O que interessa é o teu percentual de gordura, o teu volume de massa, ou seja, a tua composição em si interessa. Mas a gente começou a falar, né? Eu peso tanto, minha altura é tanto, então eu estou dentro do meu peso. Não, isso não é verdade. Esse foi um índice que a gente utiliza para questões populacionais, para eu ver se naquela população tem mais gente na faixa da obesidade, do sobrepeso e tal. Mas quando eu falo de uma avaliação individual, é importante que a pessoa faça uma bioimpedância ou faça aquela avaliação que a gente chama de antropometria, né? A gente mede as pregas para ver o percentual de gordura e o volume de massa muscular. O que é o falso magro? Aquela pessoa que no peso da balança está dentro do tal IMC, mas quando a gente realmente submete ele a uma avaliação um pouco mais detalhada, ele tem um percentual de gordura alto e um índice de massa baixo. E isso é pior, por quê? Porque quanto menos massa muscular, menos saúde eu tenho. Ou por isso da importância da musculação. Mas a gente vai falar desse assunto, doutor, um pouquinho mais lá para frente. Vamos deixar isso um pouquinho mais lá para frente, porque a gente vai vir para esse assunto em relação aí a aeróbico, né? As pessoas falam muito, eu vou perder peso, eu vou fazer aeróbico. Também eu sei que tem uma certa idade que é melhor fazer o aeróbico, adicionar junto com a musculação, mas a gente já vai chegar lá. Legal. Eu gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência, quem está nos ouvindo, principalmente como que se define quem está acima do peso, o que é excesso de peso e obesidade. Como que se classifica isso? Porque às vezes a gente vê pessoas que estão aí talvez 7, 8 quilos acima, 8 quilos acima do seu peso que se diz ser normal, quando vai para fazer, até mesmo para academia, quando vai para começar a treinar, vai lá e o pessoal faz aquele exame um pouco antes de você entrar para treinar. Bioimpedância, né? Isso, e diz assim, você já está quase obeso. Queria que você falasse pra gente como que se define isso, ou hoje não existe mais, é questão mesmo de cada um, é para cada pessoa isso. É exatamente isso. Eu costumo dizer que a avaliação ela é muito personalizada, tá bom? Eu tenho que ver, por exemplo, o volume de massa. O nosso corpo, basicamente, ele é muito líquido, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu perdi 10 quilos. Doutor Léo, eu fiz uma dieta e perdi 10 quilos. O que eu sempre digo, 10 quilos de quê? Porque se você emagreceu de maneira muito rápida e sem acompanhamento, possivelmente você perdeu líquido e o que mais você perde de imediato é massa muscular. Então, muito mais do que definir parâmetros, eu sempre falo que é o teu acompanhamento, uma vez que você foi submetido a uma avaliação e você está em acompanhamento, você está perdendo percentual de gordura, aumentando o volume de massa, você realmente está emagrecendo. E isso é saúde, quando eu perco percentual de gordura e aumento percentual de massa. Então, na verdade, a primeira avaliação é a tua avaliação inicial, é o ponto zero. Do ponto zero, aí sim a gente começa a tratar e ver os parâmetros se moverem, entendeu? E eu quero evitar aqui definir, porque senão tem gente que vai achar que está bem, que está mal. Sim. E o recado que eu quero passar é que faça a sua avaliação e baseado na tua avaliação inicial,
No acompanhamento, aí a gente consegue definir realmente os tempos, se você está emagrecendo, se está emagrecendo com saúde ou não. Perfeito. Doutor Léo, hoje a gente vê, além de todos os avanços da medicina, avanços também para médicos, que se estuda muito, sempre tá toda hora, pelo menos eu acho que o senhor deve fazer umas 2 vezes, ou pelo menos uma vez ao ano, uma imersão para entender o que tem de novidades no mercado. E a alimentação também seguiu esse trote, né? A alimentação, sim. O excesso de coisas, que se a gente pensar em 20 anos atrás, a gente se alimentava muito diferente de hoje. Sim. A gente pode dizer que essa evolução dentro da alimentação também, que é oferecido esse leque de opções a mais, a vida corrida que todos nós temos, também a própria tecnologia que veio com carros, com controle remoto, ar-condicionado, tudo isso fomentou para que hoje nós sejamos uma geração de pessoas com maior quantidade de peso? O que mudou? Houve uma mudança comportamental enorme na sociedade. A primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: só você pegar os teus avós. Teus avós iam dormir que hora? Você vai falar, anoiteceu, 7, 8 horas da noite, estavam na cama, não é isso? Com o advento da luz elétrica, e depois dos meios de comunicação, televisão e tudo, e depois veio a internet, né? As pessoas simplesmente não se desconectam. Então você tem hoje um ser humano dormindo extremamente tarde, não é saudável, a gente pode falar disso depois também, porque o horário de dormir é entre 9 e 10 da noite no máximo. Por quê? Porque eu tenho hormônios que trabalham durante a noite e hormônios que trabalham durante o dia. Então se eu não vou dormir até no máximo 10 da noite, eu deixo de produzir, ou eu produzo de maneira inadequada, melatonina, que é o hormônio mais importante do corpo. Uma vez que eu não produzo bem melatonina, os outros hormônios também não vão funcionar de maneira adequada, porque essa melatonina ela é uma sinalizadora para os outros hormônios. Ou seja, quem não dorme cedo definitivamente vai ter séria dificuldade de emagrecer. E vai ter séria dificuldade de ter uma boa longevidade também, porque a melatonina é o hormônio que te faz dormir, é o hormônio que sinaliza os outros hormônios, mas também é o hormônio da longevidade. Então, se você recuperar na tua mente, você não vai conhecer pessoas que dão plantão a noite toda ou que têm uma vida muito noturna e que viveram muito. Você pode observar. Então, a primeira coisa é a questão da mudança de hábito em relação ao sono. A outra coisa é que quem dorme até tarde, quem vai dormir muito tarde, come até tarde. Eu ia perguntar isso, mas quem dorme tarde e daí diz, mas no outro dia eu durmo até as 10, 11 horas, 10 horas da manhã e aí eu faço as minhas 8 horas de sono. Outro conceito que caiu por terra, né? Não é nem a quantidade de hora que você dorme, mas a hora certa de você ir dormir. Por quê? Porque você tem um ciclo de melatonina. Ela começa a subir às 9 da noite, meia-noite, 1 da manhã, ela tem o pico dela. Sim. E de repente ela vai caindo para 4h30, 5 horas, termina, aí você tem um pico de cortisol que te faz acordar. Melatonina te faz dormir, cortisol te faz acordar. Por que as pessoas às vezes ficam cansadas durante o dia? Porque na verdade ela teve uma produção inadequada de cortisol à noite. Então quem fica muito no celular, vendo televisão, muita luz, porque o cortisol ele é sensível ao estresse, à luz, ao barulho. Então se eu estou agitado, se eu estou preocupado, se eu estou com muita luz na casa, se eu estou com muito barulho, eu vou ter picos de cortisol em horários inadequados. Então, durante o dia em que realmente eu preciso do cortisol, ele não vai estar ali de maneira eficaz. Então, a gente acaba utilizando os hormônios em horários errados. De forma errada e nos horários errados. Exatamente. Um conceito que está mudando também a nossa forma de ver mudança de hábito é a questão da cronobiologia. O que é isso, doutor? Ou seja, nós fomos programados, né? No meu caso, sou cristão, acredito que fomos programados por Deus. Sim. Nós fomos programados para ter tempo para tudo. Tempo para dormir, tempo para despertar, tempo para comer também. É uma outra coisa que eu ia falar, que quem fica acordado até tarde, come até tarde também. E isso é extremamente nocivo. Recentemente eu fiz um curso só sobre cronobiologia, né? Você estava falando que a gente está sempre fazendo. Sim. Na verdade, recentemente eu terminei 2 pós, estou terminando a terceira agora, para você ter ideia. E fora as atualizações de congresso, né? Então a gente sempre não para estudando, de estudar. né? Principalmente em relação à obesidade, hipertrofia, longevidade, porque estão a passos largos, né? Eu costumo dizer que se tiver colega que tiver 3, 4 anos que não vai nos congressos ou os cursos de atualização, simplesmente está fora, porque a coisa evoluiu de uma maneira absurda, né? Mas voltando aqui à questão de comer até tarde, o pior hábito que possa existir, o pior deles, é você comer e deitar.
Porque quando eu como e deito, o meu corpo entende que ele precisa fazer a digestão desse alimento. Então, todo o meu sistema circulatório faz uma predileção para poder digerir esse alimento. Então, o sistema circulatório ele vai para o intestino para fazer essa absorção desses nutrientes. Sim. Nisso, diminui o fluxo cerebral. Então, o que acontece? Quando eu como e durmo, eu estou fazendo o meu corpo trabalhar numa hora que ele deveria estar descansando, e o meu fluxo sanguíneo está fazendo um fluxo maior para o plexo mesentérico, que é onde faz a absorção dos nutrientes do intestino, faltando fluxo cerebral. Ou seja, quem come e deita para dormir vai ter problema de memória, de cognição e de inteligência. Por quê? Porque nesse momento desse sono, principalmente o sono mais profundo, é a hora que o meu corpo começa a fazer o que nós chamamos de neuroplasticidade, ou seja, ele começa a fazer novas conexões para armazenar as informações do dia. Só que aí o meu fluxo cerebral está baixo. Por quê? Porque eu deitei e comi. Eu comi e deitei. Então, olha que confusão que você faz. E todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. E o que você come na hora de dormir? Pão, bolo, macarrão, biscoito, pizza. Todos carboidratos vazios com altíssimos índices glicêmicos. Ou seja, é aquele alimento, muitas das vezes industrializado ou preparado de maneira, vamos dizer assim, industrial, e aí cheio de conservantes e por aí vai. Então, dica, jantar cedo, máximo 18, 18h30 e dormir 9h30, 10 horas da noite. Por que isso? Porque nesse período eu já fiz praticamente toda a digestão. Eu tenho que beber bastante líquido nesse período, porque eu quero também lavar esse sistema gastrointestinal. Para quê? Porque durante a noite eu quero meu intestino quietinho. O meu intestino quietinho, ele vai fazer o quê? Restauração e reparo celular. Ele vai o quê? Desinflamar. Então, olha que coisa interessante. Perfeito. Jantar cedo e dormir cedo. Jantar cedo, dormir cedo. O senhor falou que... Vão ser duas perguntas, doutora. A primeira é que o senhor falou que depois de comer, aí até às 18h30, até a hora de dormir, que são 9h30 da noite, né, no mais tardar, consumir bastante água. Isso. Depois da alimentação, depois da gente comer, a gente toma água. E qual é o horário que depois que come pode tomar água? E a segunda tem muita gente que almoça, né, indo na linha do raciocínio de comer e deitar. Sim. Almoça e faz aquele soninho da beleza depois do almoço, aqueles, minha siesta, né, como se fala muito, os argentinos fazem muito, mas muitas pessoas, bem pelo fato da vida corrida e tal, almoça e dá uma cochiladinha. Esse cochilo, essa dormida depois do almoço, também é ruim quanto à noite, comer e dormir? Sim, esse hábito, você tem metade da ciência médica dizendo que é bom e metade dizendo que é ruim, né? Mas, na verdade, a regra é o seguinte: se eu deito depois do almoço, mas à noite eu consigo dormir cedo e não me atrapalha dormir, ok. Mas se eu durmo logo depois do almoço, se atrapalha, eu tenho que dormir mais tarde à noite, aí é um hábito inadequado. Então, a regra é, se eu durmo durante o dia, mas durmo bem durante a noite, durmo cedo e durmo bem, não tem problema. Esse cochilo logo depois do almoço não faz mal como comer à noite e dormir. É diferente, por quê? Porque logo depois você vai cochilar ali meia hora, né? Logo depois você está de pé, então a digestão continua. Sim. É isso? Mas não é um hábito, não é o que eu oriento meus pacientes, por exemplo. Eu digo, olha, segura, para quê? Para que você mais cedo à noite tenha mais sono, entendeu? Por quê? Porque eu estou tentando regular esses hormônios, porque não é questão de dormir. O nosso corpo, ele é governado pelos hormônios. Quer ver só uma coisa? Eu tô feliz. Eu tenho uma descarga de serotonina, que é o hormônio que me dá essa sensação de prazer, de felicidade. Por isso que muita gente toma antidepressivos. O que são os antidepressivos? Na verdade, são substâncias que deixam por mais tempo a serotonina agir no sistema nervoso. Tudo é bioquímica. Então, assim, o que eu oriento meu paciente? Esses hábitos para que os hormônios comecem a ser produzidos e sinalizados nos momentos certos. Como eu disse, cronobiologia hoje é tudo, né? A gente evoluiu muito em relação a isso, né? Saber que tem hora para tudo. E toda vez que eu interrompo isso ou que eu interfiro nisso, eu vou ter prejuízo na minha saúde.
Então é importante as pessoas entenderem isso, porque desde quando você é bebezinho, né? Você não faz lá com o bebezinho o horário do soninho, o horário de comer, e assim tem que seguir na vida adulta. Exatamente. Tem que organizar a vida, não é só pelo emagrecimento, né, doutor? Mas principalmente pela saúde, por longevidade, e para depois também não ter que buscar correr atrás aí dos prejuízos, né? Para tentar consertar algo que talvez, se você só regularizar aí o seu sono, né? Cuidar em relação à alimentação. E a questão da água, doutor, beber água. O senhor falava que depois do jantar você pode beber bastante água até o horário de dormir. Sim. Qual é o momento que você pode, depois que se alimentou, pode tomar água? Eu sempre digo assim, principalmente quem quer emagrecer, né? 15 minutos antes de comer, principalmente nas principais refeições, almoço e jantar, bebe ali 2, 3 copos de água. Por quê? Porque você vai também diminuir a questão da fome, né? E você vai também, de certa forma, limpar, né, esse sistema gastrointestinal que já está ali com substâncias ácidas e alcalinas esperando essa alimentação. Então é bom 15 minutos antes. Almocei aí 2 horas depois, né? Ou mínimo 1 hora, 1h30 depois, né? Claro que tem algumas pessoas que têm certa dificuldade de se alimentar se a comida não tiver mais umedecida, né? Então também não tem problema, desde que seja pouquinho, né? Mais para umedecer, né? Eu sempre brinco, né? Não dá para comer farofa no seco, né? Não dá. Então quem gosta de umedecer um pouquinho, não tem problema, porque você na verdade você está só umedecendo para uma melhor digestão. E em relação ao líquido, para que fique bem claro para quem está nos ouvindo. Quantidade? Não, questão só de quantidade, mas principalmente a pessoa diz, mas um suquinho natural vai? Então, suco natural, primeiro, qualquer suco sem adição de açúcar, né? Só com o sabor da fruta. Porém, nós temos alguns detalhes. Por exemplo, o suco de laranja. Você tem que lembrar que para eu fazer um copo de suco de laranja grande, um copo duplo, eu vou precisar de, às vezes, dependendo do tamanho da laranja, 6, 8 laranjas. Verdade. Então, a caloria aí também é muito alta. E nós temos que lembrar também que a fruta, você tem um açúcar chamado frutose, que também, em excesso, vai sobrar açúcar no corpo. Nosso corpo não estoca açúcar, nosso corpo transforma açúcar em gordura. Né? Por exemplo, tem muita gente que tem gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Né? Muita gente pensa que a esteatose é por conta da quantidade de gordura que eu como. Não é. Não? Não, é a quantidade de açúcar que eu ingiro. É o açúcar. Exatamente. Então, quando a gente quer tratar a esteatose, a primeira coisa que a gente faz é limpar o açúcar da dieta, os carboidratos vazios, como eu disse, né? Pão, bolo, macarrão, biscoito, pizza. A gente limpa e aumenta a tua atividade física. Esse é o principal tratamento para a esteatose. Por quê? Porque eu vou aumentar o meu metabolismo, vou precisar de mais matéria-prima. Como não vai ter tanto açúcar circulante, eu vou transformar a gordura em açúcar para eu poder utilizar no metabolismo. E aí vai buscar lá onde Aí vai buscar onde está estocado. No caso, perfeito. Entendeu? Perfeito. É porque as pessoas têm muito o hábito de dizer, não, mas eu tomo um suquinho natural, isso não vai fazer mal, ou até mesmo, eu substituí o refrigerante por suco, né? Se você substituir refrigerante por suco e continuar adoçando o suco, você também você evoluiu quase que nada, né? Se bem que o refrigerante, todos eles, inclusive o zero, refrigerante zero pode. Gente, a questão do refrigerante não é só a questão das calorias, a quantidade de açúcares. A questão do refrigerante também é o pH dele. O pH dos refrigerantes é extremamente ácido. Quando eu tomo refrigerante, eu modifico o meu pH intestinal. Se eu modifico o meu pH intestinal, eu tenho uma proliferação de bactérias ruins do intestino. A isso nós chamamos de disbiose intestinal. Disbiose evoluindo, ela pode furar o teu intestino de maneira microscópica, chamado hiperpermeabilidade intestinal. O que quer dizer com isso? Quando eu tomo muito refrigerante, eu inflamo o meu intestino ao ponto de inflamar todo o meu corpo. Então, refrigerante não é só questão da quantidade de açúcar, da quantidade de calorias, sim do pH dele. E aí entra uma outra pergunta, doutora, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu vou fazer antes do intervalo essa pergunta para o senhor e eu quero que o senhor responda. É um intestino inflamado. Aí as pessoas, mas eu estou tomando, por exemplo, vitaminas, tomo vitamina D, tomo vitamina C, tomo não sei o quê. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, têm esses hábitos alimentares, né? Estão com o seu intestino inflamado em relação a essas vitaminas que você toma. Qual é o resultado disso?
na maioria das vezes você não tem uma absorção efetiva dessas vitaminas, por conta dessa mudança de pH, como eu disse. Isso acontece muito, por exemplo, com a pessoa que faz cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica não é o que eu cortei do estômago, do intestino, ou a derivação que eu fiz, né? A gente chama isso na medicina de anastomose, né? Não é isso, é a questão da modificação do pH. Todas essas pessoas vão ter dificuldade de absorção de vitaminas, principalmente vitamina D e as vitaminas do complexo B. Por isso que uma pessoa que está em desbiose, intestino inflamado ou um pós-bariátrico, ele tem muita queda de cabelo, aquele aspecto envelhecido. Isso por quê? Porque eu preciso de determinadas vitaminas para a síntese do colágeno. Aí eu estou falando de unha, pele e cabelo, por exemplo. Então, todas essas vitaminas que precisam de um pH apropriado para absorção não vão ser absorvidos. É o que eu pego no consultório toda semana, a baldes. Pessoas com deficiências de absorção de vitaminas. E aí vai lá outra informação antes do break aí. Se você não tiver determinadas vitaminas em níveis adequados, você não emagrece. Eu preciso de uma vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Eu preciso do hormônio D em níveis ótimos, eu preciso de uma vitamina B12 em níveis ótimos. Níveis ótimos não é nível normal, é o quão maior possível, sem toxicidade, obviamente. Raramente você tem toxicidade com determinadas vitaminas, mas existem algumas que sim. Então é importante que os teus níveis de vitamina estejam em níveis ótimos e não só normais. Perfeito. Doutor, nós vamos para o intervalo comercial e para quem está nos ouvindo, a gente vai voltar depois do nosso intervalo falando exatamente sobre isso. Aí a gente vai desmistificar alguma coisa em relação ao emagrecimento que a gente vê aí, mas nós vamos falar de algo que tá assim, todo mundo fala, que é a tal da Ozempic. Ok. Eu vou fazer aí várias perguntas. Se alguém quiser interagir com a gente, tem dúvidas, tem perguntas, pode mandar no WhatsApp no 459 99 55 98 99, mande a sua pergunta e aí o doutor vai responder pra gente ao vivo aqui na Rádio Clube FM. Lembrando que o doutor Léo também tá ao vivo lá no seu Instagram, fazendo a live, transmitindo a nossa audiência aqui, né, doutor? Maravilha, um abraço para todos que estão nos acompanhando na live aí. É isso aí, a gente vai pro intervalo comercial rapidão, volta já com muito mais para você. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo, 406, sala 604. Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com.
Ganhe um óculos no Dia das Mães nas Óticas Samir. Na compra de um óculos completo, ganhe o segundo óculos. É isso mesmo, na compra de um óculos completo, armação e lente, com o melhor preço garantido, você ganha o segundo óculos. Não é sorteio não, comprou, ganhou. E ainda você pode escolher ganhar um óculos de grau ou de sol. Dia das Mães com óculos de presente é nas Óticas Samir, a visão que faz sorrir. Procurando um carro novo e de qualidade? A Autofoz Peugeot tem a solução. Novo 208 Like está pronta a entrega a partir de 69.900 e você pode garantir o seu agora mesmo. Mas atenção, são poucas unidades disponíveis. Ligue agora mesmo para a Autofoz Peugeot e garanta o seu, ao lado da Autofoz Fiat. Surpreenda sua mãe com o presente que ela sempre mereceu. Apresentamos a você a solução perfeita da Foz Star Calçados. Dê à sua mãe o que ela realmente merece. Sapatos novos da Foz Star Calçados, com preços a partir de R$ 29,99. Você pode escolher entre uma variedade de modelos incríveis que deixarão sua mãe ainda mais linda e elegante. Foz Star Calçados, a estrela da Vila Portes. Foz do Iguaçu é uma das cidades que mais gera empregos no Paraná. E um ambiente de trabalho seguro e confortável é responsabilidade de todos. No Abril Verde, a Prefeitura de Foz reforça: o trabalhador não é invisível. Use sempre seus equipamentos de segurança e cuide da sua saúde e de seus colegas. Trabalhar é bom, mas lembre-se que em casa tem alguém que te ama, te esperando. Profissional de saúde. Seu dever é notificar todos os acidentes de trabalho. Em toda a cidade, a Prefeitura de Foz trabalha por você. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia. Estamos de volta com Medicina e Saúde e hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo é com o Dr. Léo Assis, que é nutrólogo. A gente começou aí o nosso bate-papo às 8 horas da manhã, já falamos muita coisa para você que ainda não estava nos ouvindo, pegou entrando no carro agora, né? Pô, eu perdi um pedaço da entrevista. Fique tranquilo, porque depois vai ficar salvo lá no nosso Facebook, também fica no portal da Rádio Clube e também depois vai para o YouTube e também tá lá no canal do Dr. Léo. Para quem está nos assistindo, está nos acompanhando, Dr. Léo, aonde encontra o Dr. Léo? Nós temos uma clínica aqui na Avenida Paraná, número 1500, quase em frente ao Shopping JL, né? Em cima ali onde fica o Dr. Ernie, ali em cima, no mesmo prédio, né? Vizinho da Rádio Clube. Exatamente. Então é ali, pertinho. Aí tem o Instagram, passa pro povo Instagram que está nos ouvindo. DR Léo Nutrólogo é o nosso Instagram. Aí acessando lá, clica no link da bio, tem todos os contatos, né? Nos acompanha também no YouTube, né? Tá como Dr. Léo de Assis no YouTube, Léo de Assis? Dr. Léo de Assis no YouTube, né? Isso. E tem também lá no oh meu Deus, na outra mídia lá, como é que chama? TikTok. Tô no TikTok também. Não tô rebolando não, mas tô lá no TikTok. Não, sem dancinha. Sem dancinha, doutor. Mas desse jeito não dá para seguir. Como assim? Doutor Léo, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Ricardo. Lá. Ele pediu pra gente falar dos seus contatos, mas que o senhor também falasse o seguinte: e aquela pizza de sábado à noite? Essa pode? Como é que faz? Então, né, a famosa pizza do sábado à noite. E essa pode ou não pode? Na verdade, eu digo assim, olha, tudo que for carboidrato vazio, com altos índices glicêmicos, a gente deve evitar, né? Claro que também tem uma questão, eu sempre falo também da questão da felicidade, não é? A questão de você estar em família, a questão de você estar reunido, né? Que isso também é muito importante. Porque nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico, e não o contrário. Então, tudo que vai trazer para você felicidade, bem-estar, estar com a família, aquele momento de mesa, de comunhão com a família, isso é muito importante, tá? Claro que se puder ter alimentos mais saudáveis, melhor. Doutor Léo, mas é uma coisa de família, a gente tem aquela pizza. Aí tem algumas orientações. Por exemplo, você tem, por exemplo, pizza com massa de fermentação natural, né? Sim. Que ela vamos dizer que é menos pior, não é isso? E claro,
sem muitos industrializados em cima, né? Então, por exemplo, tem opções, né? Rúcula, tomate seco, tem algumas opções interessantes em relação à pizza, né? Mas estar com a família sempre é bem-vindo, né? E também sem exageros. Não é todo final de semana. Claro, Se for uns final de semana por mês, pode? Sim, sim. Sem peso na consciência? Não, estar com a família, isso é muito importante. E também não é para comer uma pizza inteira, né, doutor? É, claro, que o povo também, enquanto não vê o fundo da forma, não para, né? Não para. Ou tipo, vamos pedir já umas 3 de uma vez gigante para modo de comer bastante. Você sabe que eu te convido a meditar em você, junto com a família, fazer tua própria pizza. Esse momento de família, de estar todo mundo reunido ali, né? Delícia. É bem legal. Hoje você tem aí no YouTube, no Instagram, gente que ensina massa de fermentação natural e tal. É bem gostoso, né? Perfeito. Doutor, já pegando esse gancho da internet que o senhor falou, que tem receitas hoje para tudo, né? Você vira um mestre cuca, né? Os chefes de cozinha agora que estudaram 5 anos de gastronomia vão dizer assim, Clau, não fala isso porque não é bem assim que funciona. Em relação à internet, a disseminação de informações, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, doutor. Todo mundo. E agora a gente vai falar da tal da Ozempic, né? Tem muita gente falando bem, outras pessoas falando mal da Ozempic. Tem gente que acha que isso é um remédio milagroso, que depois do uso disso não precisa mais ir para academia, que não precisa mais cuidar da alimentação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Ozempic pra gente, doutor, desmistificasse isso e explicasse como que funciona e para quem ela é indicada e como ela atua. Exatamente, são muitas coisas. Quem está aí acompanhando pelas plataformas digitais, está aqui na minha mão, né, a canetinha, né? Aqui você tem a miligramagem que você vai rodando, né? Você retira, tem uma agulhinha, aí você aplica ao redor do umbigo, né? Estou ensinando ninguém a aplicar, não. Estou mostrando como que ela funciona, tá bom? Porque, na verdade, a Ozempic, ela tem suas indicações e suas contraindicações também, né? Perfeito. Por exemplo, antes de eu aplicar o Ozempic, quem é meu paciente, está me acompanhando, que sabe que a gente faz todos os exames, né? Porque, por exemplo, eu tenho nódulos tireoidianos, tem um tipo de câncer na tireoide que você não pode usar o Ozempic, tá? Você tem, por exemplo, pessoas que têm muitas pedras na vesícula, tem que evitar usar o Ozempic, porque ele pode, não o Ozempic em si, mas o emagrecimento rápido pode movimentar suas pedras, pode causar uma pancreatite, inclusive, né, um quadro gravíssimo, né? Então, toda medicação tem sua indicação, sua contraindicação e o acompanhamento médico. Então, meu primeiro recado, não utilize sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, tá? Mas sim, é uma medicação muito eficaz para a perda de peso, tá? Só que ele tem algumas estratégias, né? Algumas estão descritas na bula e outras não. Só que, incrivelmente, você tem muito paciente com efeito colateral com Ozempic, tá? Quais são os efeitos colaterais? Muita náusea, tem gente que tranca o intestino, tem gente que tem muita dor de cabeça, enfim, são alguns efeitos colaterais, né? Sim. E se você aplica sem acompanhamento, você não sabe nem o que você vai fazer se isso acontecer, né? Aí você aplica e sai correndo para o pronto-socorro depois, né? Exato. Então ele tem a sua miligramagem correta, a sua forma de aplicação. Você tem estratégias de aplicação também, porque você tem um paciente mais sensível, então a gente começa com doses muito menores, enfim, tem toda uma estratégia, né? Mas a semaglutida, que é a substância do Ozempic, é sim hoje uma substância importantíssima para o processo de emagrecimento, porque ela tem algumas ações, vou descrever aqui rapidamente. Primeiro, ela diminui o hormônio que te dá a sensação de fome, e aumenta o hormônio que te dá a sensação de saciedade, né? Ou seja, diminui a grelina e aumenta a leptina. Outra ação do Ozempic é que ele retarda um pouco o esvaziamento gástrico. Nesse retardo de esvaziamento, ele consegue te dar a sensação de plenitude, saciedade por mais tempo. Terceiro, ele começa também a transformar a gordura que eu não consigo quebrar numa gordura que o corpo consegue quebrar. Nós chamamos isso de browning, né? De bronzeamento. É uma forma em que a gente prepara a gordura para ser quebrada. Então, ou seja, já tem diversas ações que são muito importantes no processo de emagrecimento. Mas lembrando que as medicações, Cláudio, mais ou menos, ela é um suporte para que você tenha capacidade de rever os seus hábitos e mudar a sua dinâmica de vida. Então, ele não vai fazer o serviço todo por você. Tá bom? Mas ele vai sim diminuir aquela fome, deixar você mais pleno por mais tempo, vai te ajudar também a emagrecer, mas ela não vai fazer o serviço por você. Então, o tratamento para emagrecimento continua sendo mudanças de hábitos, atividade física regular,
sono adequado e por aí vai, tá bom? Então, a medicação ela é o suporte para você conseguir, para você conquistar os seus objetivos. Perfeito, doutor. E tem pessoas que, como eu falei na internet, muita gente também que está nos ouvindo, mas a minha amiga emagreceu um monte e chega e pergunta. Inclusive, vou me usar como exemplo. Né? Eu estou me tratando com o doutor Léo, foi assim também que a gente se conheceu. Veio dar uma entrevista, fui buscar, eu realmente estava super acima do meu peso, estava pesando, não tenho vergonha em dizer, eu estava com 107 quilos, então realmente, pandemia, vida sedentária, uma série de coisas. E aí as pessoas chegam, Cláudio, como é que você emagreceu? O que você está fazendo? O que você está tomando? Diz para mim que eu também quero tomar. As pessoas têm muito isso. Então, assim, doutora, eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a isso, enquanto que elas deveriam procurar uma orientação, procurar ajuda, porque tem gente que diz assim, mas quanto tempo pode ser usado o Ozempic? Pode usar pro resto da vida, então vou usar isso para sempre. Tem gente que diz assim, você está usando o Ozempic, daqui a pouco você vai parar de usar, você vai engordar tudo de novo. Tem muito sobre isso. Queria que você falasse isso. Sim. Bom, você está lá comigo, você está vendo que tem todo um acompanhamento, você tem mudanças. Lá na nossa equipe nós temos nutricionista, nós temos o personal que vai prescrever o teu treino, ou seja, nós temos toda uma equipe, enfermeiro para aplicação também dos injetáveis, não é? Porque os injetáveis? O injetável vai repor as vitaminas e colocar o teu metabolismo em ordem, não é? Então vamos lá, reganho de peso. Claro que se você imagina, eu estou tomando uma medicação que está me auxiliando a ter menos fome, mais saciedade, uma medicação que está me ajudando a quebrar gordura. Se eu interromper essa medicação, e eu não tive as modificações de hábitos necessárias, óbvio que você vai voltar a engordar tudo e mais um pouco. Então é importante que você entenda que o medicamento vai te auxiliar nisso, para que você faça suas mudanças dietéticas, comece a fazer atividade física regular. Se der tempo, a gente pode falar um pouquinho da atividade, que é ganho de massa, então eu preciso de musculação, preciso puxar ferro, porque eu consigo aumentar a minha massa muscular. Aumentando a minha massa muscular, eu tenho um aumento que nós chamamos de taxa metabólica basal, que é a capacidade do meu corpo de quebrar, de produzir energia, não é isso? Então, assim, se eu parar o Ozempic, vou voltar a engordar? Se você não mudou os hábitos, obviamente você vai voltar tudo de novo, tá? Existem alguns pacientes que vão usar pro resto da vida? Infelizmente, sim, porque a obesidade é uma doença crônica. Sim. Então, existem pessoas que realmente você não consegue retirar toda a medicação e ele manter uma composição corporal adequada, viu? E não falei de peso adequado, composição corporal adequada. Perfeito. Não é isso? É um conceito também que as pessoas têm que começar a divulgar. Muita gente chega, Léo, eu quero chegar aos meus 70 quilos. Eu vou dizer, você vai chegar na composição ideal para você. Claro que eu também, assim, tem gente que é muito contra a questão estética, né? Mas não é só estética. Gente, a gente tem que lembrar também, principalmente para a mulher. Eu faço uma pergunta para você, mulher que está me ouvindo. Como você se vê no espelho? Como é que está a tua relação com o espelho? Minhas pacientes, a maioria delas, evitam o espelho. Tem gente que não coloca um biquíni, um maiô para ficar perto de ninguém mais. Você vai falar que a questão estética também não é importante? Sim, ela é importante, porque a questão da autoestima, do autocuidado. Então, tudo isso é um combo. Uma pessoa, a gente começou a dicotomizar, a separar a nossa vida em segmentos. Não existe isso, nós somos uma pessoa só. Uma pessoa só. Né? Nós estamos envolvidos em questões emocionais, a questão do espelho, né? Então, assim, voltando à pergunta, sim, você precisa ter mudança de hábito. E sim, infelizmente, tem pessoas que vão usar semaglutida e outras medicações, obviamente, pro resto da vida, porque são pessoas que, infelizmente, não conseguem sem esse auxílio. Perfeito. Para quem está nos ouvindo e nos acompanhando, eu falei que estou fazendo o protocolo com o doutor, estou fazendo esse processo de cuidados e também de emagrecimento, e eu queria que colocasse, para quem está nos assistindo, vai poder ver o meu antes e o meu depois. E eu queria contar aqui que eu estou, depois do dia 21 de janeiro, é que eu comecei a fazer, né, fui fazer a consulta, e eu queria que o doutor contasse para gente, para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, vendo o meu antes e o meu depois, aí vai entender, né, o porquê que eu vou fazer essa pergunta para o senhor. A pessoa que chegou lá no consultório do Dr. Léo,
como que funciona, como que é o início desse tratamento, como que o senhor cuida dos seus pacientes, para quem está cansado, já foi em várias clínicas, tentou perder peso, teve reganho de peso. Eu queria que o senhor contasse como que é esse processo, Sim. como o senhor cuida dos seus pacientes, Sim. desde como o senhor pede os exames, até o jejum intermitente, a musculação. Sim. Eu queria que o senhor fizesse para a gente aí, falasse de como funciona a chegada lá com o Dr. Léo. Legal. Bom, primeiro você vai agendar a tua consulta, nós vamos ver um horário adequado para você. Eu sempre falo para o meu paciente, vai com o tempo, porque eu não tenho pressa. Então nós vamos conversar sobre diversas coisas. Normalmente a minha primeira consulta é 1h de consulta. Dependendo, alguns pacientes vão até 2 horas de consulta. Porque Foi o meu caso. Exatamente. Porque a gente precisa conversar bastante. Obesidade, ela é muito séria. Você tem questões emocionais. Você pega um paciente, por exemplo, que a vida toda foi obeso, né? É muito diferente de uma pessoa que depois do 2º, 3º filho acabou ganhando peso. Eu atendo pacientes com 200 quilos, eu atendo pacientes com 90 quilos. Então são pessoas muito, muito diferentes. Existe uma história por trás daquilo dali. Se tem uma mulher, por exemplo, que está chegando à menopausa, ou já está no período do climatério, da menopausa, é uma abordagem. Se é um homem, é outra abordagem. Eu costumo brincar, né? O homem ele responde muito melhor ao emagrecimento por causa da testosterona, o ganho de massa. A mulher já é um pouco mais difícil, né? Ou seja, tem uma consulta muito ampla, né? Lembrando também que eu não sou só nutrólogo, sou médico também, sou especializado em saúde integrativa pelo Albert Einstein. Então a gente tem toda uma abordagem também integrativa. Eu quero conversar com você como um todo, quero saber um pouco da tua rotina. Não adianta eu atender um paciente sem entender como que é a rotina dele, ele faz o quê, ele trabalha em quê, como é que está a relação com o esposo, com os filhos, enfim, né? Pasme você, às vezes eu tenho pessoas que engordaram porque o filho foi estudar fora. E aquilo foi impactante do ponto de vista emocional e a pessoa realmente entrou em quadro depressivo. Então, mudou a rotina. Exato, a gente tem que entender toda essa dinâmica, né? E mais uma vez, olha, essa história de que vou no doutor fulano, ele numa consulta de 15 minutos me passou uma receita e resolveu minha vida, isso deixou de existir há muito tempo, tá? A medicina, ela precisa de tempo para conversar, para ver a pessoa como um todo. E nós precisamos trabalhar em equipe. Por mais que eu diga para você sobre aspectos nutricionais, eu sou médico, sou especialista em nutrologia, mas a nutricionista vai ter muito mais propriedade para falar do teu cardápio, sim, da composição da tua alimentação. Então nós temos na nossa equipe a nutricionista também. Então quem passa comigo vai ser agendado também a nutricionista para falar da questão alimentar. É mais 1 hora de consulta. A questão do treino, por exemplo, eu coloquei um personal na minha equipe exatamente por isso. Por que eu vi? As pessoas treinando errado. E eu vou treinar todos os dias, eu vejo muita gente treinando errado. Aí, doutor, aí entra a pergunta, musculação, aeróbico, tem questão para idade, questão... Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Novamente, lá na nossa equipe, por exemplo, o Marcos, que é um personal extraordinário, nós temos, e Foz do Iguaçu está muito bem de personal, tá? Tem gente muito boa. Você tem o Sanders, você tem o Marcos, você tem tanta gente boa aqui em Foz do Iguaçu, são personagens de renome, né? Enfim, são gente muito boa. O personal ele vai te avaliar e ele vai fazer um treino adequado para você. Por exemplo, se você tem uma lesão de joelho, fez uma cirurgia de ligamento cruzado, você tem uma lesão de coluna, muda todo o treino. Agora sim, a musculação é a mais bem-vinda para o momento do emagrecimento. Por quê? Porque eu preciso aumentar a tua capacidade de quebrar gordura, eu tenho que aumentar o teu metabolismo. Eu só consigo isso aumentando o teu volume de massa. Então, num primeiro momento, a musculação é muito bem-vinda. Muita gente pergunta, doutor Léo, e aeróbico? Gente, aeróbico sempre depois do treino, não antes. Você vai queimar os nutrientes que eu preciso para o teu treino de força. Então, eu preciso que você treine bem o treino de força. Depois, o aeróbico, se estiver na tua prescrição, ele é muito bem-vindo após o treino e não antes do treino. Uma coisa, um recado aqui para as mulheres. Cuidado no processo de emagrecimento com muito treino aeróbico por causa da flacidez. Porque a mulher começa a fazer muito aeróbico, vai despencar tudo. Então você tem que acompanhar o aumento de volume muscular. Eu sempre brinco, você vai tirar a gordura debaixo da pele, você vai colocar o que no lugar? Porque se você não colocar nada no lugar, vai dar flacidez. Então, a nossa paciente também tem todo o cuidado estético também, que é a minha esposa, a doutora Ellen, que vê essa questão estética também, né? Porque a gente precisa
ver a questão da pele, né? E pele é pele, né? Tem gente que tá lá com 120 quilos, vem para 80, a pele volta pro lugar, parece que teve um milagre, né? E tem pessoas que infelizmente não são assim, precisam às vezes de cirurgia reparadora. Então a gente vai tendo todo esse cuidado, né? Da síntese do colágeno. Então você vê, é toda uma equipe, é o médico, é o nutricionista, é o personal, tem também a enfermeira na equipe que vai fazer as aplicações dos injetáveis. E os injetáveis, doutora, sempre me pergunta, doutora, o que são os injetáveis? Os injetáveis são uma série de componentes, uma série de vitaminas e outros componentes para fazer o quê? Primeiro, melhorar o teu metabolismo, né? E novamente, gente, o motor do corpo não é o coração, o motor do corpo é o fígado. O coração é a bomba. Muita gente acha que o motor do corpo é o coração. Não. A peça principal é o... não tem peça principal, mas se tudo fosse importante. Colocar o motor é do ponto de vista metabólico, é o fígado. Então, preciso que o fígado, porque ali tem toda a detoxificação do corpo, né? Ou seja, é o local onde tudo funciona. O metabolismo está no fígado. Então, eu preciso desse fígado funcionando de maneira adequada. Eu preciso também de vitaminas e outras substâncias em níveis ótimos. É um outro conceito também que a gente está utilizando. Doutor Léo, fui lá no meu exame, a minha vitamina B12 está dizendo lá no laboratório que de 200 a 900 é normal. A minha deu 201, então está normal. Eu tô bem. Não está normal. Primeiro, que a média que o laboratório faz é a média de todo mundo que fez exame ali. Né? Quem entende sobre curva de Gauss é exatamente isso. Eu faço uma curva de distribuição, elimino o extremo e o meio, como diz lá no Rio, a meiuca eu chamo de média e média normal. Não, nem sempre é média normal. Vou dar, por exemplo, um exemplo de média de altura. Se eu pegar a média de altura da população aqui no sul, vai ser muito diferente do Nordeste. A questão da colonização. Aqui é uma colonização mais europeia, não é isso? De pessoas mais altas, né? Eu fui ali, eu atendi em Santa Helena, ficava impressionado com o tamanho das pessoas em Santa Helena, né? É uma cidade com pessoas muito altas, né? E seja nação alemã, né? Exatamente. Você acha que realmente que a população lá é igual à população do Rio de Janeiro, uma colonização que veio muito da questão indígena ou da questão africana? Não, são populações diferentes, né? Sim. Então, assim, eu preciso de toda uma equipe adequada. Os injetáveis, eles vão exatamente para repor essas vitaminas, colocar em níveis ótimos, tá? Então, assim, eu sempre falo, o que é bom? O que é bom, eu quero que esteja no máximo do bom, entendeu? Então, a vitamina B12, eu quero ela mais alta possível, não é? Sem toxicidade, obviamente. Então, muitas substâncias, eu sempre falo, a gente trabalha com o conceito de quarcentil ou quincentil. Eu pego o resultado de exame e eu divido ele em 4, 5 quadrantes, e se ele é uma coisa boa para o corpo, eu quero que ele esteja no quadrante superior. Eu quero que ele esteja no máximo do melhor. Que ele esteja ótimo. Exatamente, níveis ótimos. Agora, por exemplo, se é uma substância ruim, eu quero que ela esteja no mínimo possível no corpo. Sim, para interferir, quanto menos, melhor. Exatamente. Doutor, mas lembrando a nossa audiência que isso tudo é baseado em exames. Exato. Você chega lá e por isso que é sobre medida. Para cada um, é individual. Não adianta individual. Eu querer dar a minha receita, é claro o que você está fazendo. Não. É os teus exames, é o teu resultado, a tua busca por um exercício físico, a musculação. Exatamente. Né, doutor? E também, especificamente, eu queria que o senhor falasse em relação também ao jejum intermitente. Exatamente. Falando dos exames, por exemplo, quando você passa na consulta, a gente vai fazer todos os exames metabólicos e hormonais. Eu preciso entender o funcionamento metabólico e hormonal. Peço também exames de imagem, por exemplo, a mulher, eu quero ver a tireoide, eu quero ver a mama, eu quero ver o abdômen, eu quero ver a parte também ginecológica. Por quê? Porque tudo isso vai interferir. Sim. Você tem determinados hormônios que vão atrapalhar muito o emagrecimento, entendeu? Então a gente faz todos os exames. Quando você passa na consulta, como eu disse, você passa comigo, com o nutricionista, com o personal, tem a enfermeira que vai te acompanhar nos injetáveis e também não pedir todo um rol de exames. Eu sempre brinco com o meu paciente, não se assuste, porque o médico nutrólogo realmente ele pede um rol de exames muito maior. E aí eu pego aquela questão do gordinho saudável. Eu sou gordinho, mas sou saudável, não é isso? Doutor Léo, eu fiz todos os meus exames, estavam normais, eu sou gordinho, mas sou saudável. Isso não é verdade, tá? Porque muitas das vezes o médico, se ele não for especialista, por exemplo, em emagrecimento, em nutrologia, ele não vai pedir determinados exames inflamatórios. Então, eu nunca vi uma pessoa realmente muito acima do peso, um percentual de gordura muito alto, que não tivesse algum dos segmentos inflamatórios alterados.
Então, só para você ter ideia, eu peço 6, 7 tipos de exame inflamatórios. Uhum. E a pessoa cai do cavalo mesmo, que às vezes faz uma parte inflamatória, está normal, mas a outra não está. Né? Então, a gente vai ter todo esse cuidado de ver realmente onde está essa inflamação no corpo. Né? Porque a gordura realmente ela é muito inflamatória. A segunda pergunta foi em relação ao jejum intermitente. Jejum. Mas só para fechar dos exames, vou falar que o Dr. Léo, ele é tão criterioso e tão cuidadoso que até exame de mamas o Dr. Léo pede, né? Faz todos os exames, é como se você fizesse um check-upão. Você vai lá, faz um check-up de tudo e ainda com exames adicionais para que você esteja bem e aí sim possa ser cuidado e colocadas as vitaminas que realmente são precisas. Exatamente. E que é na linha dos injetáveis que você vai uma vez por semana, que tem um protocolo de emagrecimento, que faz um protocolo de detox. Para quem está na audiência, tá mandando pergunta, pera aí que nós vamos responder as suas perguntas. O Dr. Léo vai responder. A gente só vai fazer, então, aí falar sobre o jejum intermitente para você entender como que funciona a partir do momento que você coloca o pé lá na clínica do Dr. Léo. Vamos lá, jejum intermitente. Eu sempre falo que é uma peça fundamental para o emagrecimento, para a qualidade de vida. Gente, a gente não pode comer o tempo todo como estamos comendo. E aquela história também, inventada um tempo atrás, o tal de comer de 3 em 3 horas. Né? Não, isso não é verdade. O teu cardápio é diferente do cardápio do outro, tá? Em algumas situações bem específicas, elas podem ter vamos dizer assim, uma redução desse jejum. Mas em média, a população em geral, eu sempre oriento o jejum intermitente noturno, que é aquele que eu vou comer no máximo até 18, 18h30. Depois eu vou entrar no período de jejum de alimentos sólidos, tem que continuar bebendo líquidos, tá? Principalmente água e chás sem açúcar, tá? E eu vou tomar café no outro dia às 8 da manhã. Esse é um jejum mais importante. Até teve um estudo recente que comparou, né? Porque tinha gente que fazia o jejum assim, Cláudio. Eu jantava, não importava o horário, eu saltava o café e vou almoçar mais tarde. Ele também é válido? Mas eu não gosto muito desse, por quê? Porque eu continuo com o meu intestino cheio durante a noite, tá? Uhum. Eu preciso manter o meu intestino vazio durante a noite, porque é nesse momento que o intestino vai entrar em reparação e restauro celular. Ou seja, o momento que vai fazer a faxina do intestino e arrumar a casa, vamos dizer assim, não é isso? Então, o jejum intermitente é importantíssimo, que eu preciso entrar em período de jejum, tá? Para eu fazer toda essa questão de reparação e restauro celular. Então, eu sempre brinco, enquanto é dia, come, enquanto é noite, pare de comer. Simples assim. Sim. Ficou mais fácil. Tem lua, para de comer. Tem sol, volte a comer dentro de uma dieta adequada. Perfeito. Então, o processo é assim. Chegou lá, a consulta, tem todos os profissionais lá dentro. Sim. Tem personal, tem nutricionista, enfermeira, tem coach também. Sim, né? Tem o coach de saúde. Perfeito. E aí tem todos os exames que são feitos. Uhum. Aí depois você vai para a academia, vai treinar, né? Se for o caso, vai usar a Ozempic também. Exato. Não é todos os casos que são recomendados, né, doutor? E aí tem os protocolos dos injetáveis, que são as vitaminas, os protocolos para emagrecimento. Claro. E ainda tem o jejum intermitente. Exato. Ou seja, é um processo que não é curto, é longo, é de muita determinação, vai muito do que o paciente também vai se propor a fazer, porque não é só o doutor que vai operar milagre. E aqui tem perguntas do seguinte, olha só, vamos começar aqui. Os famosos chás depois da refeição são recomendáveis? Depende. Por exemplo, você tem chá... Primeiro, gente, chá sem açúcar, tá bom? Sim, sempre sem açúcar. Exatamente. É porque assim, se eu for falar de chá aqui, a gente vai ter uma manhã inteira para falar de chá. Mas, em maneira geral, por exemplo, o chá verde é um chá indicado, né? Todos os chás que são digestivos, após a alimentação, não tem problema nenhum, tá bom? Aí é brincar um pouquinho também com o paladar da pessoa, né? Por exemplo, eu não gosto de determinado tipo de chá, mas eu gosto de outros, né? Uhum. Claro que cada chá tem uma aplicação. Se a gente for abrir o leque aqui, a gente vai falar muita coisa. Mas o chazinho que você está habituado logo depois do almoço, não tem problema. Respeitando em 1 hora e meia após a alimentação. Quente ou frio? Depende também da pessoa, tá? Não tem muita regra para isso não, tá bom? Perfeito. Se eu emagreço muito rápido, vou engordar tudo de novo? Possivelmente, se você emagreceu muito rápido, sem atividade física, de musculação, você vai engordar tudo de novo, porque possivelmente você perdeu líquido e perdeu massa muscular. Então é um falso emagrecimento. Por isso que as pessoas entram no efeito sanfona. Quer emagrecer, puxar ferro para aumentar o volume de massa muscular. Ademais do que eu já falei, né? A limpeza da dieta, né?
a reeducação alimentar e por aí vai. As minhas dores articulares estão relacionadas com as carências de nutrientes ou intolerância alimentares. É necessário um estudo em específico? Sim, possivelmente está com o corpo inflamado, intestino inflamado. Quem está tratando de você, se não tratar teu intestino, não está te tratando. Você vai ter problema a vida toda. Então, segredinho para você, tira o leite da tua vida, tira o açúcar da tua vida e tira as farinhas da tua vida, você vai melhorar e muito. Perfeito. A Amanda tá na live do Instagram. Doutor. Beleza, Amanda. Abração para você. Poderia explicar um pouco sobre retocolite retocolite ulcerativa. Isso, essa mesmo. Doença inflamatória intestinal. Volto no conceito que eu te falei. Você tem que tirar da tua vida açúcar, leite e farinha. O médico que está cuidando de você possivelmente já tenha te orientado isso. É que a pessoa sempre acha que é o remédio que vai resolver. Gente, o remédio só vai auxiliar. Ele vai tirar sintoma. Qual que é a gênese, a origem da tua doença? É uma doença inflamatória intestinal. Ou seja, então eu tenho que corrigir esse intestino. Como que eu corrijo? A estratégia que eu falei, se alimentando de maneira adequada, fazendo jejum intermitente e principalmente colocando lactobacilos e bifidobactérias adequados para o teu intestino. Aí precisa de uma consulta, alguns exames mais específicos, tá? Mas é uma doença inflamatória. Tudo que inflama o corpo deve ser retirado. Possivelmente você vai ter que entrar numa dieta, nós chamamos de dieta autoimune, que é uma dieta bem restrita para uma série de alimentos. É um curto período até arrumar, normalizar? Na verdade, pessoas que têm retocolite, que têm doença de Crohn, pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, possivelmente vão ter que limpar a dieta pro resto da vida, porque é uma doença inflamatória. Se você voltar a ter maus hábitos, você possivelmente vai ter problemas. Mas um detalhe muito interessante em pessoas com retocolite é a questão do estresse. Do estresse. Porque o nosso intestino ele é extremamente sensível ao estresse. Se a pessoa está estressada, está ansiosa, está nervosa, o intestino vai inflamar. Então, assim, o controle de estresse é muito importante. Portanto, então, atividade física diária, uma boa alimentação, uma boa hidratação e atividades que deem prazer, atividade de ludicidade que a gente fala, né? De brincadeiras, estar com pessoas amigas e por aí vai. E ainda uma noite boa de sono. Fundamental, sempre. Doutor, para nós encerrarmos, tem muitas coisas que eu gostaria de perguntar, nós temos que conversar mais vezes, o senhor tem que vir mais vezes aqui para a gente falar. Se o Moacir deixar, a gente volta. Tenho certeza que sim. Doutor, em relação ao intestino e em relação aos cuidados, o pessoal toma aqueles Yakultzinhos, sabe, dizendo, isso aqui eu vou... Como que é o nome daquilo para repor? São lactobacilos. Lactobacilos, isso. Lactobacilos. Eu queria que para a gente fechar, o senhor falasse um pouco desse órgão que é tão importante no nosso corpo, as pessoas não dão importância, o intestino está lá, come, não tem nada a ver, porque não é o processo. Eu queria que o senhor desmistificasse um pouco em relação principalmente a isso. O intestino, hoje a gente diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Na verdade, nós estamos descobrindo muitas coisas sobre o intestino, estamos nos surpreendendo, inclusive, né? Mas só para você ter ideia, o intestino ele é um órgão importantíssimo. Só para você ter ideia, no intestino a gente produz aproximadamente 40 neurotransmissores cerebrais. Ou seja, se você não tem um intestino saudável, você não vai ter um cérebro saudável. No intestino, por exemplo, você produz um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade. Então, normalmente a pessoa que tem problema intestinal, ela tem problema depressivo de ansiedade. Então, é importante você tratar esse intestino. Como que a gente trata o intestino? Primeiro, sem agredi-lo. E como é que a gente agride o intestino? Com estresse e com alimento inadequado. Então, se a gente limpar a dieta e fizer um bom controle de estresse, a gente começou a tratar o intestino. Só que o nosso intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. Eles têm que habitar em harmonia. Como o bem e o mal, não é isso? Sim. O que acontece? Muitas das vezes, por problemas de pH, problemas de modificação do pH, que é o meio, o habitat dessas bactérias, você tem uma proliferação de bactérias ruins e uma diminuição de bactérias boas. Então, às vezes, é necessário você recompor a tua flora intestinal com bifidobactérias e lactobacilos apropriados para o teu intestino. Só para você ter ideia, a coisa do intestino evoluiu tanto que hoje nós temos condições de povoar o teu intestino especificamente com lactobacilos, bifidobactérias que vão auxiliar no emagrecimento. Outros que podem auxiliar na hipertrofia. Outros que podem auxiliar nas doenças autoimunes. Olha. Então nós temos colônias de bactérias específicas para isso, tá? E claro, aí falando dos lactobacilos? Dos lactobacilos, gente, não é esse lactobacilo que a gente compra no supermercado. Tá? Aquele é puro açúcar, né, doutor? Não, aquele lá não tem nada Não, imagina.
A gente precisa de lactobacilos específicos, tá? Para o problema que você está vivendo, tá bom? Hoje existe, para você ter ideia, existe um estudo grande sobre modulação intestinal, né? Inclusive, recente fiz um curso sobre modulação intestinal. Você saber que tipo de colônia de bactéria você coloca no intestino conforme determinada doença ou determinada patologia que a pessoa tem. Quer emagrecer é um tipo de lactobacilo, quer fazer hipertrofia é outro lactobacilo. Só para você ter ideia, isso evoluiu tanto que existe uma discussão até no meio da medicina esportiva se você colocar determinados lactobacilos e bitobactérias, isso não é doping, pra você ter ideia. Porque melhora a performance, né? Em tudo que melhora a performance, existe um risco de doping, né? É considerado doping ainda? Não, mas existe uma discussão em cima se seria ou se não seria. Perfeito, Dr. Léo. Olha, o Gustavo da live lá do Instagram Gustavão, abraço. Tenho psoríase. Eu li que a dieta ajuda bastante. Quais alimentos eu deveria evitar e quais consumir? Então, você possivelmente vai cair no que a gente chama de dieta autoimune, tá? É uma dieta limpa de industrializados, de conservantes e de açúcares e de farinhas e de leite, tá? Então, possivelmente você precisa de uma consulta mais específica e tem uma série de orientações muito específicas sobre pessoas com psoríase, né? E injetáveis também, porque possivelmente você precisa também de colocar algumas vitaminas em níveis ótimos, tá? A psoríase realmente é uma doença interessante. E a minha esposa fez, né? A doutora Elia fez um vídeo lá no Insta dela sobre a pele, né? Ela falava assim, você vai sentir na pele. Você lembra que os antigos falavam? Você vai sentir na pele, né? É isso mesmo. E é verdadeiramente isso, que a pele é, na verdade, o espelho da alma, né? Então, se você tá bem, a pele vai estar Exatamente. Bem. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito que fala assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Que lindo. Né? Fala de novo, doutor. O coração alegre aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Eu vou dever aqui a referência. Quem tiver aí na live, põe a referência para mim, por favor. Doutor Léo, o Carlos da Imagística está dizendo o seguinte: excelente entrevista, muito esclarecedor, parabéns, doutor. Legal, obrigado. Doutor, então, para a gente finalizar, deixa um recado para a nossa audiência, manda aí o recado especial para todos e, por favor, repasse os seus contatos aonde encontra o doutor Léo de Assis, que é nutrólogo. Legal, Avenida Paraná 1500, edifício Ortolani, tá? No segundo andar. Pode entrar lá no link da bio do Instagram, né? @drleonutrólogo. E tem aí o canal do YouTube também, do TikTok e tudo. E não estou fazendo dancinha, tá, gente? E bom, enfim, o que eu quero dizer no final? Gente, tudo gira em torno da felicidade, sabe? Então, a questão espiritual é muito importante também. Eu gosto muito de frisar para meus pacientes isso também. Você tem que estar bem consigo, tem que estar bem com Deus, a tua proximidade, a tua relação, a tua intimidade com Deus, tá? Por quê? Porque quando nós estamos próximos a Ele, nós nos sentimos acolhidos, que Ele é o nosso Pai, não é verdade? Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, correndo atrás de dinheiro, de correria para lá e para cá, e esquece, às vezes, dessa comunhão com Deus, dessa proximidade, desse lugar de intimidade com Deus, sabe? Esse dia eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui para o Rio ver minha família, né? Como que a casa do pai é gostosa, né? Sim. Lá em casa ainda tem meu quarto, viu? Olha. Tem um sobrinho meu que mora lá, eu falo assim, quando eu chego lá, eu falo, esse quarto é meu, pode se ocupar. Daí, rapaz. Então, assim, a proximidade do pai, né? E do nosso pai espiritual é muito importante também, né? Então, vamos cuidar do corpo, mas vamos cuidar também da mente, né? Do espírito, né? Você que está aí afastado de Deus, afastado, não é só a questão da igreja física, que também é importante, né? Mas a tua relação com Deus, né? Faça teus momentos de oração, ajoelha no teu quarto, peça a Deus, peça esse lugar de intimidade com Ele, sabe? E também a parte alimentar, a atividade física, tudo isso, né? Porque tudo isso está relacionado, viu, Cláudio? Tudo isso. Tudo isso. Ó, tem pessoas, não tem como separar, né? Exatamente. Teve um caso muito interessante comigo recentemente, que uma paciente me procurou, né? E ela estava questão de querer engravidar, né? E eu não faço, obviamente, tratamento de fertilização. Quem faz isso é o ginecologista, obstetra, né? Pessoa especializada em fertilização. Sim. Mas sim, quando você repõe também vitaminas adequadas e desinflama o corpo, antioxida o corpo, você deixa o corpo preparado também para a gestação. Saudável, exatamente. Está saudável. Tanto o marido quanto a que quer gerir, a mulher e o homem também, tá? Porque tem que estar os dois. A gente nem falou de libido. Então, mas fica para outro. Uma outra oportunidade. O senhor vai voltar em breve de novo para a gente falar desses assuntos. E ela quer essa questão de engravidar e tudo, e eu e minha esposa passamos por isso também, foram 5 anos de tentativa, né? E aí eu no meio da consulta eu virei para ela e falei assim, olha,
você está muito aflita, você precisa de um lugar com Deus, da presença dele, né? Calma o coração, vai dar tudo certo, né? E recentemente ela engravidou, né? Ela voltou muito feliz, né? Doutor Léo, aquele dia que ela conversa, parece que porque eu passei por isso, né? Sim. Então, quando você está próximo de pessoas também que já passaram por aquilo que você passou, né? Essa palavra de calma, essa palavra de fortaleza, essa palavra de descanso é muito importante. Então, resiliência. Exatamente. Cuide do teu corpo, mas cuide também do teu espírito, da tua relação com Deus, viu? Recado final. Olha que bonito o recado. É porque não adianta nada, né, doutor? Tratar do corpo e a alma não estiver bem, você não estiver tranquilo, não vai trazer resultado. Então, a importância de você estar sempre bem, corpo, alma e espírito. Exatamente. É isso aí, o nosso papo foi gostoso, foi muito interessante. A gente conversou com o Dr. Léo de Assis, que é nutrólogo, que está aqui em Foz do Iguaçu para cuidar bem de você, você que quer perder peso, você que quer ter uma vida saudável, longevidade. Procure o Dr. Léo, que tenho certeza absoluta que ele vai cuidar muito bem de você, porque ele está cuidando muito bem de mim e eu queria trazer isso hoje, não só como a Cláudia Oliveira, apresentadora aqui de um programa na Rádio Clube, mas também trazer essa experiência, ajudar e poder fazer com que as pessoas que estejam nos ouvindo, estejam nos acompanhando, nos assistindo, seja pela live ou depois buscando essa matéria, buscando essa entrevista, que se sintam inspiradas. Então, Dr. Léo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Moacir, a Cláudia, todos os ouvintes da Rádio Clube. Foi uma manhã muito agradável aqui e estou feliz em poder ajudar de alguma forma. Com certeza absoluta. Então foi isso, a nossa manhã de sábado, a gente estourou o nosso horário, mas foi por uma nobre causa. Você que está em nossa companhia, permaneça conosco. Daqui a pouquinho tem o Marco Zero também, a partir das 10 horas da manhã. Jornalismo sério, trazendo todas as informações da nossa cidade, contando um pouquinho para você, te aproximando da comunidade e contando como está a nossa cidade em questões culturais, questões de política, tudo que acontece por aqui, você vai encontrar no Marco Zero daqui a pouquinho. É um programa que vai até o meio-dia, tá certo? Tá combinado? Então um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até, tchau.